Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova. Nós estamos começando o nosso Além da Notícia desta noite. E que felicidade nós teremos de, na noite de hoje, neste mês de maio, falarmos de um tema tão especial que já faz parte da nossa vida, nosso povo católico, desde quando a gente se deu conta por gente e também desde quando nos conhecemos como católicos. Nós vamos falar hoje sobre a fé cristã e o culto à Virgem Maria, que também já está nos primórdios do nosso cristianismo. Mas como esta devoção à Virgem Maria, como o culto à Virgem Maria, ao longo desses milênios, veio sendo passado de geração a geração e chegou até os nossos dias de hoje e se tornou tão forte, mas tão forte que a gente, nas nossas cidades, na nossa vida, no dia a dia, nos nomes dos nossos familiares, dos nossos próprios nomes, nós trazemos algo, muitas vezes, referentes à Virgem Maria. É Maria das Graças, Maria das Dores, Maria da Piedade, Maria Raimunda, nos nomes das cidades e em tantas outras coisas. A Virgem Maria sempre presente. Por quê? E como entender este culto à Virgem Maria? É o desafio da noite de hoje que quero partilhá-lo com um bispo muito querido, que há muito tempo queria que o senhor já estivesse aqui conosco. Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Formosa, Goiás, bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. É uma alegria muito grande estar com você aqui na Canção Nova, esse canal de evangelização que nos ajuda a rezar. O bispo que foi guia de excursão para a Canção Nova por anos a fio quando era padre, é isso? Sim, durante muitos anos eu sempre levava meu povo à Canção Nova, depois a gente passava em Aparecida. Na Canção Nova era o acampamento, né? A gente passava ali o final de semana no acampamento, uma maravilha, o povo rezando. Depois a gente levava o povo do sertão de Goiás até o mar, em Ubatuba. Lá para conhecer o mar. Tinha um hotel lá, o Mediterrâneo, de uma amiga nossa, a Silvânia, que sempre nos acolhia com muita alegria lá. Foi um tempo bom? Bom, às vezes a gente ia até 4 ônibus. Meu Deus, e aproveitava bastante aqueles acampamentos? Sim, muito. Era um oásis, né, para o povo e também para a gente, porque naquele tempo a efusão era muito grande, né? O padre Jonas ainda era padre, não era monsenhor. Muito no vigor também. No vigor, né? Muita unção, muita gente. Como hoje também ainda continua, mas naquele tempo era tudo mais simples, né? Não tinha toda essa mídia que nós temos hoje, tantas redes sociais. Precisava ir lá, né? Precisava ir lá para ver, né? Dom Adair, mas é um prazer. Obrigado por ter atendido nosso convite. Eu que agradeço a Canção Nova, mando o meu abraço ao Monsenhor Jonas Abib, torcendo pela sua saúde e que ele possa unir esse momento de dor, de sofrimento da sua enfermidade, mais ainda ao mistério do crucificado. E muito bem, o tema de hoje, Dom Adair, é encantador, mas antes eu preciso lhe apresentar. Dom Adair é natural de Mara Rosa, em Goiás, ingressou no seminário aos 20 anos. Decisão rápida, né? Foi. Tem especialização em Direito Canônico Matrimonial pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro e em 2008 foi nomeado pelo Papa Bento XVI, bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, Goiás, 2 cidades ali juntinhas. Bom, o senhor também, mais tarde, já agora, quando eu digo mais tarde, mais recentemente, 2 anos atrás, foi nomeado bispo para a Diocese de Formosa, aqui no estado de Goiás, vizinho a nós, no Distrito Federal, e é vice-presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB. A missão está indo bem. Graças a Deus, a nossa diocese muito boa, um clero maravilhoso. Eu quero mandar um abraço aqui a todos da nossa diocese que nos acompanham. E estamos dentro da nossa simplicidade, na maneira que é possível nesses tempos obscuros. Celebrando, eu não posso reclamar, nossa igreja está bem. Nós conseguimos, inclusive, contamos com a sua ajuda no ano passado, a nossa Rádio Imaculada FM. A Diocese adquiriu uma Rádio FM importantíssimo para atingir o povo. Sim, uma rádio que hoje é a mais ouvida na internet e também pelo povo em Formosa. Não que ela é melhor do que as outras rádios, mas por causa do conteúdo, que é especificamente de evangelização. E o povo estava carente disso. E mostra também um povo desejoso da evangelização naquela região. Exatamente. Muito bem. Dom Adair, o nosso tema é este hoje, falarmos sobre a Virgem Maria. Eu até faço já uma introdução aqui, que é importante a gente refletir sobre esse tema antes no seu início. Desde os primórdios da igreja, gente, Maria, mãe de Jesus, tornou-se uma figura inseparável do povo cristão. Ela é a primeira cristã, modelo para os cristãos. Ressalta-se em toda a Bíblia, Maria é a única que recebe o título de cheia de graça.
e até o século XVI, com a Reforma Protestante, seu culto era inquestionável. Ao longo dos últimos 2 milênios, aparições e manifestações milagrosas da Virgem foram reconhecidas pela Igreja, outras não, e Maria tem também um título importante que nós vamos falar hoje aqui no programa, a Mãe de Deus, que vem alimentando a confiança do fiel católico em sua intercessão junto àquele que tudo pode. Em cada país, em cada comunidade, em cada lar católico, a Virgem é invocada nas mais diversas formas e nomes atribuídos conforme a fé e a devoção do seu povo. É sobre isso que nós queremos já aqui falar, Dom Adair. E eu me lembro que agora nós celebramos dias atrás o Dia das Mães e eu vi um post tão bonito na internet que dizia assim: mãe é algo tão bom que até Deus quis ter uma. Primeira pergunta que já faço é esta: Maria é mãe de Deus? Até para quem é agora evangélico, que nos acompanha sempre com muito amor aqui na Canção Nova, por que Maria é mãe de Deus? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, né? Então a Virgem Maria, nosso Senhor quis vir através dela. Então Jesus nasce de Nossa Senhora. O próprio Cristo, quem a escolheu para esta finalidade, ela é todavia privilegiada desde o instante do seu nascimento, porque não esteve em nenhum momento sob o peso do pecado. Nossa Senhora, é bom que se diga que juntamente com Jesus são duas pessoas imaculadas dentro da obra da criação divina. Então a Virgem Maria, ela dá à luz a Cristo, Cristo é Deus, e este é um dogma mariano, que nós vamos falar dele mais na frente, muito importante, onde ela recebeu o título naquele concílio de Éfeso, Theotokos, a mãe de Deus, porque Cristo é Deus, e ela intercede por nós a Cristo, que nos redimiu, e Nossa Senhora, como nas bodas de Caná, ela interveio para que aquela festa não terminasse em tristeza, ela continua trabalhando. Nossa Senhora não dorme. Seria possível, e a gente já viu que é possível, se questionar isto? Jesus, homem e Deus, mas já se questionou que ele não seria inteiramente homem nem inteiramente Deus. Ali foram questionamentos antigos que, inclusive, levaram a Igreja a tomar a decisão e bater ali a firme convicção de que, sim, Deus é homem, mas Jesus é homem, mas também é inteiramente Deus. É porque no plano da salvação seria importante isso, o próprio Deus assumir a condição da sua obra primeira, mais importante na criação, que é o ser humano. Então, a redenção ela vem de dentro da realidade humana através da encarnação do Verbo, né? Então, Jesus é o nosso único mediador entre nós e o Pai, entre nós e Deus Pai. E Nossa Senhora faz essa mediação entre nós e o Cristo. Ela, de certa forma, colabora nesta obra da redenção, sendo esta intercessora uma pessoa especial que não conheceu essa ferrugem, essa miséria do pecado original, da concupiscência. Nossa Senhora é uma pessoa que não conheceu essa malícia, ela é toda pura, por isso nós a chamamos de primeiro sacrário da humanidade, porque ela acolheu na pureza do seu ventre o Cristo, homem, Deus, totalmente puro. Passando mais adiante aqui, os pontos fundamentais que falam de Maria na Bíblia para nós católicos e eu diria para todo mundo cristão. Bem, a Virgem Santíssima, ela não tem tanto escrito sobre ela na Bíblia, né? São Lucas é o que mais atenta para descrever esse papel de Nossa Senhora, mas já nos profetas nós temos profecias como Isaías, que já profetizou assim muito vivamente a encarnação do Verbo, a vinda do Messias por uma mulher, por uma virgem. E os padres da igreja, eles fazem uma meditação muito bonita sobre a Sagrada Escritura e há toda uma correlação do Antigo Testamento com Nossa Senhora, que é muito importante para o nosso enlevo espiritual. De passagem, é bom que se diga que Nossa Senhora não tem o poder de salvar ninguém. A Virgem Maria não tem o poder de absolver um pecador como tem um sacerdote, mas ela tem o poder da intercessão. Nossa Senhora não nos quer para ela nos quer todos para o seu Filho.
Então a Virgem Maria intercede, ela cuida de nós, ela é um anjo que não dorme, que não tira férias. A Virgem Maria está sempre nessa labuta, nesse cuidado, como ela cuidou também dos apóstolos e de toda a obra pública de Jesus. Nossa Senhora estava sempre ali. Ela continua hoje isso num plano espiritual, intercessor, sempre nos colocando nas mãos do seu divino Filho. Dogma é uma palavra que muitas vezes não é entendida, sobretudo pelo mundo evangélico. E um dos dogmas da Igreja Católica, uma verdade de fé para a Igreja Católica, é que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Como explicar isso? O Concílio de Trento já trabalhou isso e compara Nossa Senhora a uma vidraça, pela qual passa o raio do sol sem lhe quebrar, sem lhe danificar. Então o Filho de Deus passou por Nossa Senhora sem lhe quebrar a dignidade da virgindade e da sua pureza, né? Então é muito importante isso e esse dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora concebeu sem o pecado. Nossa Senhora é uma pessoa predestinada por Deus. Deus a teve na sua intenção desde todo o sempre, porque Deus conhece para trás, para frente. Deus é onisciente. E o dogma mariano, de que nos ensina a Igreja, nos diz que ela é virgem antes, no e depois do parto. E o Concílio de Trento reafirma isso e nós cremos. E Nossa Senhora é essa beleza que nós não podemos querer compreendê-la com os caracteres humanos que nós compreendemos outras pessoas. Nossa Senhora não é uma deusa, mas é uma pessoa que tem uma dignidade, uma especial graça de Deus de ser a Virgem, a tota pulcra, a toda pura, pela qual passou o Verbo de Deus. Já falamos aqui de dois dogmas, verdades de fé para a Igreja Católica. Maria, Mãe de Deus, Maria, sempre virgem. Mas tem outros dois aqui, já vou aproveitar. Imaculada Conceição. O senhor já tocou, mas vamos explicar um pouco mais. Imaculada quer dizer o quê? Imaculada, ela não tem mancha. E Conceição, desde o nascimento. Desde o nascimento. Nossa Senhora não tem a mancha que você tem, que eu tenho, que é a mancha herdada de Adão e Eva, da queda original dos nossos primeiros pais, que Adão e Eva, criados na pureza, na inocência, tentados pelo diabo, cederam à tentação. Naquele momento entra o orgulho no coração da humanidade, entra a concupiscência, entra o pecado original, e todo ser humano nasce maculado. E como o senhor já nos alertou aqui também, desde o Antigo Testamento já havia uma profecia de que isso aconteceria com uma mulher. Sim. Não é? O profeta Isaías diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem lhe porás o nome de Emanuel. Como pode uma virgem conceber? Ela teria que realmente não ter mancha. Sim. Então Nossa Senhora é pura. E a Igreja cantou isso a vida toda, tota pulcra, que é um hino antigo em latim, que ressoou nos mosteiros, nas igrejas e até hoje, canta isso que nós católicos cantamos e nós cremos. Nossa Senhora é toda pura. Por isso que ela é uma contraposição a Eva. Se Eva e Adão, no Antigo Testamento, são os impuros pelos quais entrou a desordem no jardim do Éden, o jardim da harmonia feito por Deus para ser o lugar agradável, puro, mas ali a serpente vem através daquela árvore e inocula a peçonha do pecado no coração deles e a humanidade de tabelas nasce e cresce a partir dali com esta mácula. Nós temos agora uma virgem pura que dá à luz um varão puro, que é Deus, que é Jesus. Então, o jardim antigo agora vai ceder lugar a uma nova perspectiva de um novo jardim, que é interessante que quando você vê Jesus no Getsemane, no jardim do sofrimento, nós estamos vendo aqui uma cura do primeiro jardim. Cristo ali na solidão, os apóstolos dormindo e eles suando suor e sangue. Cristo no Getsemane, que é bonito, você conhece, as oliveiras que são preservadas desde aquele tempo. Dali Jesus já contempla no alto de Sião o Calvário, que é um jardim da tristeza e da morte.
Então, o jardim destruído, ele agora vai ser reconstruído através do sofrimento no Getsêmani e na entrega total no Calvário, para restituir aquilo que o Apocalipse de São João fala da Jerusalém Celeste, que nós já vivemos nesse mundo, através da nossa liturgia piedosa e santa. Nós já vivemos essa graça. O céu é uma grande certeza. Tem uns 6, 7 anos que eu tenho meditado muito sobre isso, porque nós esquecemos muito esses novíssimos dos homens. Isso foi sendo esquecido, muito perdido ao longo dos tempos, e nós estamos recuperando isso agora. Então, nós precisamos tomar consciência que temos o rastro do jardim do Éden, a ferida que veio para destruir o ser humano. No Getsêmani, a mesma serpente que tenta Adão e Eva, tenta nosso Senhor. A gente pode ver isso no filme do Mel Gibson. Quando Jesus tentado, a serpente vem para desconfigurar a sua missão. Vai para cá, deixa isso, não precisa disso. E no filme é interessante que Jesus bate o pé em cima da serpente, esmaga a serpente e dá aquele efeito no cinema, que é uma coisa impressionante, que mostra realmente esta realidade. O Filho de Deus, o novo Adão, totalmente puro, que nasce de Eva, a mulher totalmente, de Nossa Senhora, que é a mulher totalmente limpa, em contradição, em contraposição melhor, a Eva. Jesus foi o grande divisor da história e da salvação do homem. E ele veio como o novo Adão, e precisava de Maria como a nova Eva. Então, ele, o novo Adão, Maria, a nova Eva, para restituir aquele homem velho, aquele Adão e aquela Eva que tinham se perdido. É exatamente este o entendimento. E isto traz também a grande importância de Maria. Sim, porque aqui nós temos, Jesus não poderia nascer na impureza. É muito profundo você pensar que Deus é o mistério da kenosis, que vem nos libertar a partir do nosso drama, da nossa realidade humana, miserável, caduca, desconstruída pela tentação do orgulho. Então Jesus vem na pureza dele, pelo seio puro de Nossa Senhora, nos resgatar. Então, a participação de Nossa Senhora no mistério da revelação divina, ele é fundamental para a fé católica. Deixa eu aproveitar logo o último dogma, que é muito recente, que a Igreja o reconheceu como dogma e o estabeleceu também, que é o da Assunção. O que entender por este dogma? Nós estamos, a partir dos dogmas, entendendo como a Igreja Católica compreende a Virgem Maria. O dogma, primeiro, ele acontece no sensu fidelis populis, no senso da fé do nosso povo. Então, quando o Santo Padre, o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, proclamou na Constituição Apostólica Magnificentíssimos Deus, que Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma à glória celeste, o povo já vivia isso. O povo já acreditava. Sim, mas desde o começo. Isso os dogmas, eles vão sendo vividos pelo povo até o ponto que os bispos vão vivendo aquilo, meditando, até chegar ao ponto de ser proclamado solenemente ex cátedra pelo Papa. Então, Nossa Senhora está no céu em corpo e alma. Os dogmas são essas luzes para a nossa fé, que ilumina o nosso caminho e torna seguro o nosso ato de crer, o nosso ato de culto, né? Como é que o católico entende esse dogma da Assunção? Maria morre ou Maria dorme? Isso aí tem muitas teorias, muitos estudos, né? O que nós sabemos é que lá na Terra Santa tem a Igreja da Dormício, né? A Igreja da Dormição de Nossa Senhora, que Nossa Senhora teria dormido, então ela é assunta porque ela é elevada pelos anjos. Jesus tem a sua ascensão, ele ascende ao céu pela sua própria força divina. Nossa Senhora não tem força para isso. Então ela conta com o auxílio dos anjos, com o auxílio de Deus para a sua assunção. Isso é o dogma da nossa fé. De resto, nós não temos um túmulo de Nossa Senhora nesse mundo, como temos o túmulo do rei Davi, dos profetas e tantos patriarcas na Terra Santa, mas Nossa Senhora não temos o túmulo dela. Ela está em corpo e alma no céu. Dom Adair, como Maria
é vista e aceita, por exemplo, por diversos grupos evangélicos. Depois eu quero chegar nos ortodoxos e nos muçulmanos, mas por diversos grupos evangélicos. Bom, os evangélicos, eles não negam a existência de Nossa Senhora. Eu tenho muitos amigos evangélicos e outro dia mesmo eu ouvia uma pregação de um pastor sobre a Virgem Maria, né? Eles entendem a Virgem Maria como uma mulher bendita entre as mulheres, como está na palavra em Lucas, né? Mas eles não concordam que Maria deve ser venerada. Os protestantes não veneram Nossa Senhora e ela é considerada por eles como um exemplo de pessoa, de mulher, né? Eles têm essa consideração. Nós católicos nós damos um passo mais adiante e a temos como intercessora. E a ela nós dirigimos um culto de veneração, como dirigimos aos anjos e aos santos. Isto veio a partir da Reforma Protestante com Lutero? Com certeza, até essa época não se questionava isso. Porque Lutero, ele rompe com a tradição da igreja. Sola Scriptura, só a escritura, né? Então, a Igreja Católica, ela tem na escritura o fundamento da revelação, na sagrada tradição e dos 600 primeiros anos da igreja, dos grandes escritos, inclusive Santo Agostinho, Santo Atanásio e São João Crisóstomo e tantos outros, e no magistério autêntico da igreja, que são os ensinamentos dos concílios e dos papas quando falaram ex cátedra, né? Então a Igreja Católica ela tem um leque mais abrangente da compreensão da revelação divina. Nós temos a Sagrada Escritura, mas temos os padres da igreja que iluminam com seus ensinamentos este grande evento que é a Bíblia Sagrada e o magistério da igreja que, na comunhão dos bispos com o Papa, foram dando esses dogmas que são tão importantes para o aprimoramento da nossa fé. Agora, é também verdade que há grupos evangélicos que têm Maria num lugar muito especial. Eles não veneram, como o senhor disse, mas eles a têm como muito especial. Por exemplo, alguns anglicanos, não é? Os anglicanos, também luteranos, que têm até uma congregação religiosa deles que é dedicada a Maria, né? Que eles não têm a veneração a Maria, mas a têm em grande conta como testemunho, como pessoa muito especial dentro do plano da revelação. Eu acho que ninguém pode negar isso, né? E os grupos evangélicos, eles não desprezam Nossa Senhora. Talvez um ou outro membro que briga com a Igreja Católica, talvez chama os católicos de idólatras, vocês adoram a Nossa Senhora. Nós não adoramos, nós temos uma veneração e acreditamos piamente na sua intercessão, né? O próprio Lutero, teria ele negado aquilo que ele sabia e aquilo que ele entendia sobre Maria antes da Reforma? Eu creio que não. Lutero era padre, né? Lutero era padre. Eu já li muita coisa de Lutero, mas há muito tempo ainda, quando estava no seminário. Mas Lutero nunca deixou de ter uma alegria com Nossa Senhora. Nós temos os ortodoxos, que são muito semelhantes a nós católicos. O lugar de Maria entre os ortodoxos é o mesmo que Maria ocupa entre os católicos? É praticamente o mesmo, né? Os cristãos da Igreja Católica do Oriente, ou a Igreja Ortodoxa, também a anglicana e mesmo a luterana, acreditam que Maria, e Maria como mãe de Jesus, é a mãe de Deus, né? E é a Theotokos, porque literalmente portadora de Deus. Maria foi venerada desde o início do cristianismo. Então a Igreja Ortodoxa, inclusive com seus ícones belíssimos de Nossa Senhora, a tem mais ou menos nessa mesma compreensão que nós temos. Eles acreditam na intercessão de Nossa Senhora, né? Então a Igreja Ortodoxa, ela se separa da Igreja Católica em 1059, então tem toda uma história de tradição juntos, né? Dos primeiros concílios, tudo é a mesma fé nesse sentido, né? Apesar do cisma, não houve a negação das verdades de fé. E os nossos irmãos muçulmanos? Em Nazaré, terra de Jesus, na Basílica da Anunciação, você vai ver muitas mulheres muçulmanas ali dentro da Basílica, porque eles têm um carinho por Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela tem um lugar muito especial na religião muçulmana. Inclusive, o livro dos muçulmanos, o Alcorão, ele tem uma menção honrosa a Maria. Sim, o Alcorão lá tem
eles na surata do Alcorão, eles têm a Virgem Maria exaltada como figura mãe do grande profeta Jesus. E diz o anjo Gabriel a Maria, cita isso no Alcorão. Sou mensageiro do teu Senhor, e teu Senhor diz que te dar um filho sem relacionar-te com o homem é facílimo para ele, Deus, que diz, faremos dele, do menino, um sinal e uma graça divina. Isso está no Alcorão. O Alcorão tem essa... E encerra esse diálogo entre o Espírito Santo e a Virgem. Os anjos disseram, ó Maria, Deus elegeu-te, purificou-te e elevou-te sobre todas as mulheres do mundo. Ó Maria, consagra-te a teu Senhor, inclina-te e prostra-te com os orantes. Está no Alcorão, na Surra 3, né? Que fala dessa passagem, né? Então, eles crêem que Maria concebeu Jesus como um sopro de Deus, de Alá, no caso deles, né? Assim, o Alcorão apresenta Maria como uma mulher pura, uma mulher casta, e ressalta essa ação do Espírito de Deus na vida dela, e eles têm esse carinho por Nossa Senhora. Muito bem. Olha, gente, o nosso primeiro bloco do programa está ficando por aqui, mas já nós vamos voltar falando sobre as aparições. Nós vamos falar sobre as manifestações marianas do mundo afora, a piedade popular, o jeito como o nosso povo se volta para Maria, mãe de Jesus. E vamos falar também sobre o desafio, por exemplo, de tantas dioceses no mundo, não é no Brasil, não, onde existem fenômenos de aparições ou de manifestações de Maria. Como entender isso? Como é que os bispos lidam com isso? Talvez você que agora nos vê, saiba de algum fenômeno que está acontecendo aí na sua diocese, na sua região. Já a gente fala sobre isso, depois do intervalo. De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia, nesta noite tão especial, nós estamos falando sobre a Virgem Maria. Imagino que você, como bom católico, boa católica, deve ter aí agora, ou no seu quarto, ou na sua sala, deve ter algum quadro, deve ter alguma imagem, ou aí na sua estante, em algum lugar aí bem visível, porque ela está sempre muito presente na vida de todos nós, a Virgem Maria. São mais de 1000 títulos atribuídos a Maria no mundo, 50 títulos são evocados na ladainha de Nossa Senhora, 7 títulos constam entre os mais antigos, cheia de graça, Virgem Mãe de Deus, Estrela do Mar, Senhora, Santa Maria, Rainha do Céu. 5 são as categorias dos títulos devocionais, das doutrinas, das aparições, sacramentais, da vida de Maria e ícones milagrosos. Dom Adair, nós vamos voltar agora, neste segundo bloco, o nosso olhar para, por exemplo, tantas aparições. Dom Adair, o que ressaltar, por exemplo, nessas grandes aparições e, no caso de Aparecida, manifestação de Nossa Senhora, onde milhões de pessoas todos os anos vão, e eu e o senhor já fomos em muitos desses lugares aqui. Me faz lembrar um bispo muito amigo, muito engraçado, falecido há pouco tempo, meu amigo, Dom Bonifácio Pitinini. Lembro, salesiano, Cuiabá. De Cuiabá. Uma vez ele me disse, no meu primeiro ano de bispo, meu filho, 3 coisas você não queira ter na sua diocese: visita do Papa, dá trabalho, Congresso Nacional Eucarístico e aparições de Nossa Senhora. Eles que são as 3 coisas mais difíceis que pode ter na vida de um bispo, né? As aparições, elas muitas vezes de caráter muito privado e algumas complexas, que a igreja precisa ter essa vigilância. A pessoa não vai tendo uma aparição pessoal, privada ali, e a igreja vai aceitando isso. É muito complicado. Precisa ter estudo, precisa ter perícia, para isso a igreja faz todo um trabalho de averiguação, por isso que são poucas as aparições de Nossa Senhora que são aceitas pela igreja. Mas elas não são absolutamente necessárias para o enlevo da nossa fé, elas ajudam. E as aparições, elas não podem contradizer o depósito fidei, o depósito da fé da igreja, os dogmas, a revelação bíblica, a revelação na tradição da igreja e o magistério da igreja. E geralmente essas aparições, elas têm um cunho muito importante, que aqui é bom ressaltar, é um convite à retomada da conversão.
Fátima, por exemplo? Sim. Jejum, oração, voltar a Deus, para que a igreja não despenque, para que a família não acabe. Então, Fátima foi muito forte também contra o comunismo, que é uma desgraça que já varreu o mundo com tanto prejuízo, milhões e milhões de pessoas mortas, e até hoje é uma ideologia muito perigosa que destraça a família, a fé e a própria liberdade das pessoas, né? Então, as aparições, elas emergem, essas autênticas, em momentos que a igreja precisa ser retomada a uma profecia da conversão, da mudança de vida, da prática da oração. Essa, basicamente, é a mensagem das grandes aparições, um chamado à santidade. Eu toco aqui, por exemplo, no caso de Lourdes, que é um lugar, um centro reconhecido já, inclusive cientificamente, a própria ciência, onde mais acontecem milagres extraordinários no mundo. Esses milagres, como contribuem também para a fé? Aí você volta a Jesus. Como que Jesus se tornou conhecido? Como que ele criou um ambiente para inserir o anúncio do reino? Os milagres, os sinais. Os sinais continuam. E os sinais de Cristo continuam na vida da igreja. E as aparições, essas aparições autênticas, aí, elas são muito acompanhadas desses sinais, porque os sinais são impactantes. Ele cria no coração da pessoa uma reflexão que projeta o sentido da vida para além desse mundo. Porque nós estamos agora num momento em que as pessoas estão muito apegadas ao mundo. Isso é muito claro nas aparições e ajuda a igreja a voltar a essa essencialidade do projeto antropológico nosso. O ser humano não é um objeto para esse mundo. Nós temos uma alma imortal, que é eterna, foi criada para a eternidade. Deus é o único que é eterno. Nós somos eternos, porque Deus não teve princípio nem terá fim. E nós tivemos um princípio, mas nós não teremos fim. A nossa alma é para a eternidade. E a pergunta que nós precisamos responder, e as aparições ajudam nisso, é você fazer um exame de consciência e perguntar onde eu quero passar a minha eternidade. E aí eu volto na frase aqui do início do programa, que o senhor disse assim, que está refletindo bastante nos últimos anos. O céu é uma grande certeza. É verdade. Se não fosse, eu não seria padre. Se o céu não existisse para mim, eu estava buscando riquezas, coisas, prazer nesse mundo para compensar essa agonia dessa decrepitude do ser humano na sua fragilidade humana, porque a quarta-feira de cinzas lembra-nos isso, quando o sacerdote mete a cinza na nossa cabeça e diz: lembra-te que tu és pó e ao pó voltarás. Então, quando eu não tenho a perspectiva sobrenatural, a consciência da vida eterna, eu vou me apegar a essas cinzas. E aí eu tenho que buscar consolações, viagens, hotéis chiques, né? E eu tenho que ir para Dubai, eu tenho que passar uma noite num hotel que custa mais de $50 mil uma diária. Eu tenho que ser rico, né? Eu tenho que ser rico, eu tenho que gastar, eu vou pagar para depois guardar meu corpo congelado no nitrogênio aí a 150 graus abaixo de zero, na perspectiva que um dia a ciência possa ressuscitar esse corpo, né, para mim continuar tendo prazer. Isso é uma vida materialista, isso é um vazio terrível. Dom Adair, apenas fazendo aqui uma ilustração também, eu me lembro de uma ocasião em que estive em Lourdes e fiquei ali impressionado com um fato. Eu estava na fila, porque Lourdes a gente sabe que é aquela água que foi escavada ali da terra por Bernadette Soubirous. Nossa Senhora disse a ela, apareceu e disse a ela que escavasse ali de uma terra seca. Ela escavou com as mãozinhas, começou a brotar água, e aquela água milagrosa, é a água milagrosa de Lourdes que provoca esses sinais milagrosos que a gente está comentando aqui. Eu estava na fila para tomar banho na piscina de Lourdes, que também é um hábito para todo católico que vai a Lourdes. Ele pode tomar banho na piscina de Lourdes, ou ele pode tomar a água de Lourdes, que ele pega na torneira lá, e ele pode passar ali o tempo que quiser também. Tem celebrações, tem um monte de coisas acontecendo, o lugar é belíssimo. E eu estava na fila para tomar banho na piscina. E, de repente, atrás de mim,
tinha um casal italiano e outro casal português, os dois conversavam. E aí o italiano disse para o português que estava indo pela primeira vez. E o casal português disse assim, não, a gente já está vindo aqui pela 13ª vez. A primeira vez que nós viemos aqui, nossos pais nos trouxeram. Na 7ª vez que viemos, a gente constatou uma coisa aqui que nunca mais deixamos de vir. E o que era essa coisa? O casal português contava para o italiano que na 7ª vez que eles tinham ido lá com a família, eles, naquela fila, escutaram lá de dentro uma criança gritando, mamãe, eu estou vendo, mamãe, eu estou vendo, mamãe, eu estou vendo. Era uma menininha de pouca idade, cega de nascença, que tinha sido curada da visão, lá dentro, quando estava tomando banho na piscina. A piscina, gente, é uma espécie de um tanque, assim, mais ou menos desse tamanho de comprimento, de largura, e comprimento mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouquinho só. A pessoa entra, ela só como o batismo do mundo evangélico, ela deita no braço de alguém que a pessoa coloca assim, ela já volta, não é? Uma coisa belíssima e que impacta quem vai ali a Lourdes e ouve depoimentos diversos como esse. Né? Eu fiz minha teologia na década de 80 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Naquele tempo, a teologia da libertação, do racionalismo, e eu te confesso que eu ordenei padre com fé, mas eu era racionalista. Eu não acreditava em milagres. Como eu tinha feito um voto a Nossa Senhora da Abadia do Muquem, aqui em Goiás, da Diocese de Juruaçu, que se eu conseguisse ser padre, por causa das minhas deficiências escolares, eu tive muita dificuldade no primeiro ano do seminário menor e o padre me alertou. Se não houver uma melhora, não tem condição. Você não sabe escrever, você não sabe falar. E eu fiz um voto a Nossa Senhora e passei a rezar o terço todos os dias no seminário, e o fiz durante todo o meu seminário, pedindo a graça da sabedoria necessária, o necessário para me ser padre. E se eu conseguisse ser padre, o primeiro ano meu de padre, eu iria dar todo o meu tempo aos 9 dias da novena de Nossa Senhora da Abadia, no Muquem. Naquele tempo o santuário era muito ainda frágil, muito rude, né? E assim eu fui, racionalista. E lá o padre me pediu para ficar recebendo os romeiros que chegavam de carro de boi, de caminhão, de carroça, aquele povo do sertão, gente que vinha mostrar os filhos para um padre, um filho que tinha 10, 15 anos, nunca tinha conhecido um padre do sertão. E veio uma senhora e disse, padre, esta minha filha, há 8 anos, perdeu a visão. Ela é cega. Pede a Nossa Senhora para curá-la. E eu olhei a menina, conferi, menina cega. Mas eu, um racionalista que não acreditava em milagres. Falei, vai rezar a Nossa Senhora, vai na santa, passa a fita nela lá. Aquilo que os romeiros fazem, né? A piedade simples do povo. E estou lá no santuário recebendo o povo. De repente, vem aquela mulher gritando com a menina, minha filha está enxergando. No momento que a mãe passou a fita que pendurava e descia de Nossa Senhora, do trono, nos olhos da menina, ela passou a ver. E eu fiquei impressionado. Aquilo foi um aviso de Deus, de Nossa Senhora para mim. E a partir daí eu passei a ver muitos milagres. Os milagres realmente existem. Muitos médicos atestam isso, muitos médicos são miraculados também. E eu fiquei muito feliz e foi um tempo maravilhoso, aqueles 9 dias com Nossa Senhora da Abadia no santuário de Muquem, abriu um horizonte para a minha vida e eu percebi que os livros, que a teologia, que a ciência, ela não pode estar acima de Deus, porque Deus é o doador da ciência e nós não podemos querer usar a nossa mente para ultrapassar aquilo que é o possível de Deus. Vamos falar agora sobre essa piedade do povo simples, as devoções diversas do nosso povo. O senhor trouxe para a gente aqui, por exemplo, Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Mas no mundo inteiro nós temos santuários, temos devoções marianas com diversos nomes e tudo acontece justamente por isso. Nasce no meio do povo, num lugar simples, no interior, numa roça, no lugar, ali uma prática de piedade, uma devoção popular. E isso não pode ser negado, como essa que o senhor acabou de constatar aqui. Eu me lembro de um fato muito bonito que me lembra o sertanejo. São João Paulo II
foi baleado em 1980, no mês de maio, dia 13 de maio, no Vaticano, e esteve à beira da morte. E no outro ano ele foi a Fátima, levando aquela bala que ficou no seu corpo, que está lá pendurada na imagem. E a gente assistiu aquilo pela televisão. E eu me lembro desta imagem. O Santo Padre, Papa João Paulo II, um grande teólogo, um grande filósofo, um homem de profundo conhecimento, ele beija a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Dom Henrique dizia, parecia um matuto do Nordeste beijando a imagem. Mas é isso, eu acho que São João Paulo II... E disse uma frase linda também. Eu não lembro a frase. Uma mão disparou o tiro, a outra desviou a bala, a mão de Nossa Senhora. Realmente, eu não lembrava desse detalhe. Então, isso a gente vê no povo. Eu me lembro de uma parenta minha que me visitou, ela é evangélica. E ela me visitou uma vez e lá fui mostrar a igreja para ela e tinha uma mulher rezando ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora. Aliás, até a imagem de Santana. Rezando o terço. E ela disse, olha a idolatria. Minha prima disse, é a idolatria. Não é, porque nós precisamos das imagens. A imagem em si, materialmente falando, ela não tem valor sobrenatural assim, mas o significante dela, sim. Aquilo que a imagem evoca, o mistério que eu, com meus pobres sentidos, não sou capaz de atingir. Isso só é possível pelo dom da fé. E aí você vê a riqueza do povo. O povo que beija a bandeira do divino, o povo que beija a imagem, o povo que carrega os andores, o povo que passa a fita de Nossa Senhora da Abadia na cabeça. É a simplicidade do povo que não tem filosofia, que não tem teologia, mas tem o senso da fé, que é capaz de ver, além dos sinais, o mistério que nos salva, que nos anima, que nos comove. Dona Adair, a gente viu aqui Częstochowa na Polônia, La Salette na França, Salus Populi Romani em Roma, em época de peste. Eu destacaria aqui La Salette, onde Nossa Senhora chora, e chora pelos pecados graves que os homens, os filhos de Deus, da Igreja, vêm cometendo. Salus Populi Romani, uma invocação feita pelo Papa, pela Igreja Romana, numa época de peste como agora. São momentos maravilhosos, são momentos proféticos. Eu fazia a leitura nesse nível, né? Intervenções de Nossa Senhora, aparições de Nossa Senhora, que chama a humanidade a um olhar para uma realidade que eles esqueceram, que é a realidade sobrenatural. E eu acho que hoje, nesse momento que nós vivemos, Deus nos chama, a Virgem Maria nos chama. Essas aparições aí que você citou, todas elas são muito atuais. Se você lê as aparições, elas vão dizer, olha, a humanidade está olhando como os porcos, somente para o coxo, somente para a matéria. O porco não olha para cima. Então, as pessoas estão assim. Elas estão com o olhar cravado na matéria, na transitoriedade, naquilo que é efêmero. Então, é preciso olhar para o alto. Por isso que na Santa Missa, no prefácio inicial da oração ali eucarística, antes da oração eucarística, antes do santo, o sacerdote, corações ao alto. Eu acho muito forte essa expressão, corações ao alto. O povo de Deus precisa olhar para o alto. E todos respondem, o nosso coração está em Deus, não está aqui. Não está no mundo. O nosso coração não está aprisionado, como no mito da caverna de Platão, aquele homem aprisionado no fundo da caverna, ele não consegue ver a luz. Ele vê somente a escuridão da caverna, até que aquela fresta de luz entra e ele começa a ver, né? E Platão diz, é preciso contemplar a luz. Platão é um pagão, né? Então, trazendo isso para nós cristãos, nós precisamos voltar os nossos olhares e os nossos corações ao alto e não prender tudo nesse mundo, porque nesse mundo nós não encontramos as satisfações necessárias para a nossa vida.
deixa eu concluir com o senhor, aproveitando o nosso tempo, concluindo. O católico precisa amar Maria, ser devoto de Maria, ou é opcional? E eu já uno a esta a seguinte questão. Os santos, praticamente todos os santos, tinham um grande amor por Nossa Senhora. Mas o católico comum precisa amar Nossa Senhora, precisa ser devoto de Nossa Senhora, ou é opcional? Não, faz parte do nosso dogma, faz parte da fé católica, o amor a Nossa Senhora. Nós temos os dogmas e um católico, se você aceita a Igreja Católica, eu quero entrar na vida da Igreja Católica, eu tenho que acolher todo o escopo, tudo aquilo que é da fé católica. Eu já tive problemas com irmãos nossos da igreja que não conseguem deixar a Igreja Católica por causa da Eucaristia, uma porção de coisas, mas não consegue aceitar Nossa Senhora como Mãe de Deus. Se você nega um dogma da igreja, você está em heresia. Se você nega que Nossa Senhora é Mãe de Deus, que ela não está assunta ao céu, que ela não foi virgem antes, depois e no parto, se você não tem essa assertividade de alma a estas verdades que a igreja propõe para nós, você cai na heresia. E os santos amaram Nossa Senhora, São Boaventura. Jamais li que algum santo não tivesse sido devoto especial da Santíssima Virgem Maria. O que diz, por exemplo, Santo Antônio? Se Maria é por nós, quem será contra nós? Os santos todos foram devotos de Nossa Senhora. São Francisco de Sales: ninguém terá Jesus Cristo por irmão que não tenha a Virgem Santíssima por mãe. Então os santos falaram coisas maravilhosas. Santo Afonso Maria de Ligório: Senhora amabilíssima, Senhora sublimíssima, Senhora graciosíssima, volvei vosso olhar para um pobre pecador que a vós se recomenda e em vós põe sua confiança. E Santo Afonso é maravilhoso. São Pio de Peltrautina: amai Nossa Senhora e fazei que a amem. Não só você amar Nossa Senhora, mas você fazer outros também amarem a Nossa Senhora. E tem outros escritos belíssimos de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que são, Sim, inclusive, aceitos como grandes homens, grandes teólogos no seio muçulmano, no seio evangélico, e que tem coisas belíssimas, tratados sobre Nossa Senhora, né? Santo Agostinho, que é um santo do século V. Tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria Santíssima é pouco, em relação ao que merece por sua dignidade de Mãe de Deus. E São João Paulo II, ao pedir ao discípulo predileto que tratasse Maria Santíssima como sua mãe, Jesus institui o culto mariano. E aqui eu sugiro a você que nos assiste, que queira ler uma obra muito bonita do magistério recente da Igreja sobre Nossa Senhora, Papa Paulo VI, Marialis Cultus. Maravilhoso eu acho que é uma encíclica. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui. O nosso programa parece até que foi curto, mas muito obrigado. Foi um prazer grande recebê-lo aqui, uma alegria imensa. Quero agradecer a sua pessoa e, na sua pessoa, toda a comunidade Canção Nova pelo bem que faz a evangelização do nosso povo. Que Deus continue abençoando esses caminhos que não são fáceis e que nós possamos, como dizia Madre Teresa de Calcutá, ter Jesus no coração, como Nossa Senhora o teve no seu ventre, e levá-lo aos outros. Por favor, termine com uma bênção agora a todas as famílias brasileiras que nos acompanham. Peço ao Senhor, neste momento, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe das Famílias, São José, protetor das famílias, São João Paulo II, apóstolo das famílias, que venha sobre a família brasileira, sobre os nossos telespectadores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a Santíssima Virgem nos proteja e nos livre da peste, da fome e da guerra. Você que esteve conosco até agora, desejo uma santa noite. Nosso programa volta na semana que vem, se Deus quiser. Até lá e continue com a Canção Nova.